Nossa eterna criança Macaulay Culkin estrelou num filme de thriller e bizarro que poucos conhecem. O filme traz a realidade de uma criança linda, angelical e que tem um comportamento de um psicopata. O Anjo Malvado estreou em 1993, sob a direção de Joseph Ruben. O pai do Macaulay Culkin se aproveitou horrores da fama do filho por causa de Esqueceram de Mim 1, e fez uma série de exigências absurdas para o Anjo Malvado. Ele exigiu que o personagem do filho fosse o protagonista, e não personagem do Elijah Wood. O velho encrenqueiro ainda exigiu que os outros dois filhos também participassem do longa. Sem mais delongas, vamos ao filme. O filme começa com uma partida de futebol onde conhecemos o jovem Mark Evans. O garoto está aproveitando o jogo, mas seu pai, Jack, aparece de repente no campo. O rosto de seu pai transmite tristeza. Os dois correm para o hospital. A mãe de Mark está doente com câncer e pediu para vê-lo uma última vez. Mark promete a ela que ela não vai morrer e fará de tudo para mantê-la viva. Infelizmente, segundos depois, sua mãe falece, e nós acompanhamos seu funeral. O pai de Mark precisa viajar para Tóquio a negócios por 15 dias. Wallace, o irmão de Jack, oferece-se para hospedar Mark temporariamente. Após esse acordo em Tóquio, Jack pode ficar com Mark o tempo todo. Jack e Mark dirigem até a casa de Wallace, onde a família que receberá Mark reside. Algumas horas depois, eles chegam e são calorosamente recebidos por Wallace e sua filha Connie. Mark conhece a esposa de Wallace, Susan, e o filho deles, Henry. O garoto preparou uma máscara para Mark brincar. Aparentemente, ele é um garoto adorável e muito amigável. Durante o jantar, Henry começa a chutar Mark, mas parece ser uma brincadeira infantil. Eles rapidamente se tornam amigos. Jack se despede de Mark antes de partir para a viagem e promete que voltará para ficar de vez. No dia seguinte, Mark vê Henry brincando do lado de fora, e pula imediatamente da cama. Ele não encontra ninguém lá em cima, e desce para tomar café da manhã. Mais tarde, ele se junta a Henry, e eles começam a brincar juntos. Um pouco depois, Henry mostra a Mark o que toda criança provavelmente sonha: uma casinha em uma árvore. Henry sobe nela, mas Mark fica preso em um galho que quebra. Henry consegue pegar a mão de Mark, e aqui está a parte assustadora. Henry pergunta a ele se ele consegue voar. No final, Henry salva a vida de seu novo amigo, mas a diversão deles não acaba aí. Eles continuam correndo por aí e chegam a um galpão abandonado. Eles começam a quebrar os vidros com pedras, mas logo segurança chega e eles fogem. Eles continuam correndo. É fascinante o quanto as crianças têm energia. Eles chegam a um poço e Henry acende um cigarro. Henry começa a fazer um discurso psicopático sobre a mãe de Mark. Ele pergunta se ele a viu quando ela morreu e de que cor estava o rosto dela. Henry aponta que viu seu irmão quando ele morreu. A família Evans tinha um bebê com apenas alguns meses de idade que se afogou na banheira. Henry começa a descrever sua aparência depois de morto de uma maneira estranha, sem expressar emoção. Mark pede a ele para parar de falar sobre sua mãe e essas coisas horríveis, mas Henry ameaça jogá-lo em um poço. No entanto, um momento depois, Henry se desculpa como se nada tivesse acontecido. Antes de dormir, Mark diz que hoje foi um ótimo dia, e Henry promete a ele que amanhã será ainda melhor. No dia seguinte, os meninos caminham em uma ponte, mas de repente um cachorro começa a persegui-los. Eles chegam ao outro lado e encurralam o cachorro na ponte. Mais tarde, eles chegam a um penhasco. À distância, eles conseguem ver a mãe de Henry. Susan costuma ir até aquele penhasco para pensar na criança que não está mais com eles. Mais tarde, Henry leva Mark até o celeiro, prometendo mostrar a ele sua invenção. Henry passou 3 meses construindo uma besta, arma semelhante a um arco. Eles decidem experimentá-la pela primeira vez. Eles encontram um gato, mas Mark pede para mirar na árvore para assustar o gato e não matá-lo. Henry atira e acerta a árvore, depois diz que precisa melhorar a mira da besta. Mark vai ao psicólogo para ajudá-lo a lidar com a perda de sua mãe. Diferente de todos os pacientes, o jovem não fala muito. Ele se sente culpado pela morte de sua mãe. Naquela noite, Mark tem um pesadelo. Ele começa a pensar que sua mãe foi reencarnada como Susan. Enquanto isso, Henry os observa com olhos invejosos. No dia seguinte, Mark brinca junto com Connie. Ela é uma doce e inocente garotinha. Ela gostaria de brincar com Henry e Mark, mas seu irmão não a deixa. Henry e Mark começam a brincar e correr por aí. Henry decide tentar a besta mais uma vez. Ele mira em um cachorro que está passando na ponte e acerta. Mark fica assustado e confuso. Mais tarde, os dois carregam o cachorro em um saco e o jogam em um poço. Por todo o resto do dia, Mark para de brincar com Henry.
Ele o observa desconfiado do lado de fora. Henry entra na casa e chama Mark para o celeiro para mostrar algo. Henry mostra a Mark o manequim que ele construiu. Henry sugere que ele faça algo com o manequim, mas não revela o que é. Os dois levam o manequim até uma ponte da rodovia. Henry coloca o manequim na beira da ponte e o joga no meio da estrada. Isso causa acidentes inevitáveis. Mark fica aterrorizado e pergunta a Henry por que ele fez isso. Por outro lado, Henry o faz se sentir culpado, dizendo que ele não sabe como se divertir. Naquela noite, Mark ouve no noticiário sobre o acidente na rodovia. Mark tenta contar a verdade ao pai de Henry, mas o pequeno diabo é um manipulador habilidoso. Pouco depois, Connie entra no quarto de Henry para dizer a ele que podem ir patinar no gelo no dia seguinte. Henry fica bravo porque ela entrou em seu quarto sem pedir permissão. Por outro lado, Mark defende Connie e uma briga entre os dois garotos acontece. Susan entra no quarto, e Henry diz com uma voz de anjo que eles estavam apenas brincando. No dia seguinte no parquinho, Mark observa Connie, preocupado com o que pode acontecer com ela. Um dia, Jack liga para ouvir Mark, mas Henry atende o telefone. O garoto diz que Mark não está por perto, embora esteja a poucos passos de distância. Naquele dia, durante o almoço, Henry pergunta aos pais se Mark pode dormir no quarto de Richard, o bebê que faleceu com poucos meses de idade. Na verdade, Mark não quer dormir lá, mas Henry fez isso de propósito. Henry sabe que sua mãe fica chateada quando começam a falar sobre Richard. Susan vai ao quarto de Richard e começa a chorar. Henry se aproxima dela e fala palavras doces como um verdadeiro anjo. Naquela noite, Susan e Wallace saem para jantar juntos. As crianças decidem brincar de esconde-esconde. Mark ainda está preocupado que Henry possa fazer algo com Connie. Na verdade, ele diz a ela que precisam ir para a cama e a convence, dizendo que vai ler uma história de fadas para ela. Depois que Connie adormece, Henry entra no quarto e olha para Connie como se tivesse algo em mente. Mark agora conhece o verdadeiro Henry e decide dormir no chão para proteger Connie. Mark acorda sozinho de manhã e descobre que Connie e Henry estão patinando no gelo. Mark corre como uma bala em direção à pista. Ele vê Henry e Connie patinando juntos. Em certo momento, Henry começa a acelerar e empurra Connie para a parte perigosa do lago. Connie cai na água gelada, e Henry vai até ela e finge tentar salvá-la. Ele estende a mão, mas não tenta ajudá-la. Connie cai sob a água e a essa altura certamente morrerá, mas logo dois homens chegam e quebram o gelo. Eles resgatam Connie e a levam para o hospital. Mark percebe que não foi um acidente. No hospital, Susan corre preocupada e Wallace diz que Connie sobreviveu mas precisa descansar. Mark tenta falar com Susan e revela a ela que aquilo não foi um acidente, e na verdade foi o Henry que tentou matá-la. Susan, chocada, dá um tapa impulsivo em Mark. Ela diz que ama Henry com todo o coração e não acredita que ele seja capaz de algo assim. Uma noite, Henry visita sua irmã no hospital. Susan pergunta a ele novamente o que aconteceu na pista de patinação, e Henry diz que foi um acidente. Henry ativou seu modo de anjo novamente, e sua mãe não suspeita de nada. No dia seguinte, Mark liga para seu pai e conta a verdade. Jack diz a ele para contar também ao psicólogo. Mas quando Mark tenta contar a verdade a ele, Henry age com calma e faz parecer que Mark está fora de si. O psicólogo cai na armadilha de Henry, e o menino conta muitas mentiras sobre Mark. Mais tarde, eles se encontram novamente, e Henry diz a ele que ninguém acreditará em sua história. Ainda assim, Mark tem certeza de que cedo ou tarde a verdade virá à tona. Uma noite, Mark surpreende Henry na cozinha. Mark pensa que ele envenenou a comida. Mark tenta jogar toda a comida fora da geladeira, e Henry chama os pais. Novamente, todos pensam que Mark está perturbado. E depois de colocá-lo no quarto de Richard, todos vão dormir. No dia seguinte, Susan vai ao celeiro onde Henry esconde suas ferramentas e experimentos. Susan encontra o pato de borracha de Richard. O brinquedo desapareceu no dia em que Richard morreu. Susan tenta descobrir por que Henry o escondeu dela, mesmo quando ela estava procurando por ele. Henry afirma que o brinquedo é dele e, após um acesso de raiva, arranca das mãos dela, corre para o cemitério e o joga em um poço. Susan fica na beira do penhasco e, durante o processo, Henry está em casa revelando seu plano a Mark. Henry planeja matar sua mãe, agora considerando-a como a mãe de Mark. Ele então ameaça matá-lo primeiro, e coloca tesouras em sua garganta. Nesse momento, Wallace entra no quarto e vê a cena. Nesse ponto, ele agarra Mark e o tranca em um quarto. Enquanto isso, Susan volta para casa, e Henry a convida para dar um passeio juntos. Mark os vê pela janela mas não pode fazer nada.
Ele está preso na casa, então quebra a janela, mas nesse instante é capturado por Wallace. Mark consegue escapar das mãos dele e corre atrás de Susan e Henry. Susan pergunta a Henry se ele matou Richard e o menino confessa. Susan diz a ele que o ajudará e pede que ele confie nela. Mas Henry não confia nela e foge para o penhasco para fingir que vai pular. O jovem maníaco é muito astuto. Ele se esconde nas moitas, fica atrás dela e a empurra do penhasco. Felizmente ela agarra uma borda do penhasco e acima dela, Henry segura uma enorme pedra, mas no momento em que está prestes a jogá-la, Mark pula nele em uma luta até a morte. Um segundo depois, os meninos penduram na borda do penhasco. Susan consegue recuperar o equilíbrio e agarra os dois, mas ela tem força suficiente para puxar apenas um deles. Henry continua dizendo que a ama, enquanto Mark está quase caindo. Susan olha com tristeza para Henry e o solta, salvando apenas Mark. Agora tudo acabou, e vemos Mark em frente às montanhas do Arizona. O garoto pondera se Susan teria feito a mesma escolha se pudesse voltar no tempo. Obrigada por assistir, se inscreva e deixe o seu like.